Fala galera do Me Salva, nessa aula eu vou falar para vocês de diagonalização de matrizes, beleza? Então vamos ver aí o que é uma matriz diagonal e por que é interessante a gente ter uma matriz diagonal. Bom, aqui eu tenho a minha matriz diagonal, uma matriz 2 por 2, bem simplesinha. Qual é a característica? Ela só vai ter elementos não nulos na diagonal principal, ou seja, se tá fora da diagonal principal, vai ser zero. Ó. No caso aqui, a gente tem só esse número x e esse número y aqui na diagonal principal. Fora dela é, obviamente, zero, tá? Então, o que vai ser interessante de eu ter uma matriz diagonal? Por que vai ser bom? Olha só, uma das coisas que vai me facilitar muito é quando eu for fazer potências dela, tá? Isso aí é a principal característica da matriz diagonal. Quando eu for fazer as potências dela, o que vai estar acontecendo? Olha só aqui então, eu tenho o meu d ao quadrado, né? Que não é nada mais nada menos do que a multiplicação dela por ela mesma. E aí quando a gente faz essa multiplicação, a gente vê que essa conta, olha só, isso aqui vai dar x quadrado, aqui onde tinha o x, tá? Beleza? X quadrado ali. Os dois zeros continuam zero, e ali o elemento, o último elemento mais de baixo ali, vai ficar y ao quadrado, tá? Então, olha só que interessante, eu elevei a matriz diagonal ao quadrado, o que aconteceu? Os seus termos, eles só ficaram ao quadrado. Então, se a gente tivesse um 2 aqui e um 3 aqui, seria 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, né? 4 e 9. Todos os números que vão estar na matriz, eles só vão elevar ao quadrado. Então, é muito fácil eu fazer potências dessa matriz. Olha aqui, por exemplo, quando eu pegar e fizer esse d ao cubo, o que isso aqui vai ser? Vai ser o d ao quadrado, que eu acabei de calcular, né? Que é o x quadrado, o y quadrado. E os outros dois termos são zero, né? Então, aqui, isso aqui é o d quadrado, que vai multiplicar o d, né? Vai multiplicar ele mesmo. Isso aí é o d ao cubo. Beleza, então, aqui no d eu vou ter só x, vou ter os dois zeros e vou ter ali o meu y igual a antes. Tá bom. E agora, faço essa multiplicação e eu vou ver que esse resultado aqui, olha só, isso aqui vai dar x ao cubo, vai dar os dois zeros, obviamente, vão continuar sendo zero, e o y também vai entrar ao cubo. Então, olha só que interessante, quando eu faço uma potência da matriz diagonal, ela vai ficando sempre com os seus elementos não nulos nessa mesma potência, né? Então, se eu pegasse esse d aqui e elevasse em uma potência n, isso aqui ia ser, olha só, x nessa potência n, os dois elementos que são zero iam continuar sendo zero, então ia ter 0 e 0 ali, e eu ia ficar com o y também nessa potência n. Por isso que é muito interessante eu ter uma matriz diagonal, porque quando eu faço uma potência dela, é só elevar os seus elementos nessa mesma potência, né? Esse x e esse y aqui, quando forem resolver problemas e tal, obviamente vão ser números, vão ser valores palpáveis, tá? Então essa é uma matriz diagonal. Agora a gente vai ver uma matriz normal, como é que ela vai ser diagonalizada, tá? Então a gente tem uma matriz A, beleza? E aí ela vai ser escrita como um P vezes o D vezes esse P menos 1. Esse P só tem que ser uma matriz invertível, tá? Tanto faz quem é ela, tem que ser uma matriz invertível. Óbvio que não é tanto faz em todos os problemas. Dependendo do A, esse P vai ser alguma coisa diferente, tá? Então, olha só. P aqui vai ser essa matriz que vai ser invertível e D vai ser a minha matriz diagonal, tá? Então, a gente vai ter isso aí escrito dessa maneira, ó. A gente tem o meu A, com 4 elementos aqui, uma matriz 2 por 2, A, B, C, D, os elementos da matriz A. Muito bem, e a gente vai escrever ela como o P, que é um P1, um P2, o P3 e o P4, né, que eu não sei quem são, depende, obviamente, do ABCD. Aí que multiplica o D, a minha matriz diagonal aqui, ó, x, y, 0, 0. E aí ali no outro o P-1, né, que vai ter os elementos P-1, P-2, P-3 e P-4, que a gente vai calcular depois que a gente souber essa matriz P. Tá, então qual é a vantagem de eu ter um A assim? Olha só, se eu pegar essa matriz A e for fazer potências dela, quer ver como é que vai ficar? Olha aqui, se eu tiver A ao quadrado, isso aqui não vai ser nada mais, nada menos, né, do que o meu P, que multiplica o D, que multiplica o P menos 1, né? Isso aqui é o próprio A. E isso aí vai ser vezes ele mesmo, né? Vezes o A de novo, é A ao quadrado. Então, P, D, P menos 1, né? Muito bem. E aí, quando a gente faz essa multiplicação, olha só o que acontece. A gente vai ficar com esse P aqui na frente. A gente vai ficar com o D, tranquilão.
vamos ficar aqui, ó, com um P menos 1 vezes P. Então, olha só, quando entrar aqui, ó, esse P menos 1 vezes P, isso aqui não é nada mais, nada menos do que a matriz identidade. Então, a gente não precisa repetir isso ali, a gente pode cortar isso fora. Então, a gente vai ficar com mais um D, né, já estou indo para o próximo, e daí um P menos 1 na frente. E aí, a gente pode resumir isso aqui, olha só, como P que multiplica o D ao quadrado, que multiplica aí o P menos 1. Então, muito importante, olha só que bacana, porque o P, ele continua igual, o P menos 1 continua igual. O que é elevado ao quadrado é só esse D, e esse D a gente sabe elevar ele ao quadrado, né? Eu acabei de mostrar para vocês, se a gente tem uma matriz diagonal e a gente faz uma potência, é só elevar cada elemento nessa mesma potência. Então, assim, ó, se a gente seguir fazendo potências desse A escrito dessa forma, a gente vai continuar tendo coisas desse tipo. Então, olha só, por exemplo, se eu pegar o A e elevar numa potência n, isso aqui vai ser igual ao P, que multiplica a matriz D nessa potência n, que multiplica aí de novo o P menos 1. Então, os dois P's, eles continuam iguais. A única coisa que muda é o D, mas a matriz D é diagonal e a gente sabe fazer as potências dela, né? Vai ser só elevar os seus elementos aí nessa mesma potência n. Muito bem, então vamos ver aí um teoreminha para ver como é que a gente vai diagonalizar as matrizes, para ver quando é que a gente vai diagonalizar as matrizes, tá? Então, olha só, a gente tem aqui o nosso teorema de diagonalização de matrizes, que vai nos dizer quando que uma matriz vai ser diagonalizável, tá? Então, olha só, tá escrito aqui, muito bem, uma matriz A, n por n, tá? Ela tem que ser uma matriz quadrada, ela vai ser diagonalizável se e somente se essa matriz A ela tiver n autovetores linearmente independentes. Então, aqui, ó, a minha matriz A, eu só vou poder escrever ela como um PDP, né? Então, A só vai ser igual a um P vezes D vezes P menos 1 se ela tiver n autovetores, ou seja, o mesmo número de linhas e de colunas, que sejam linearmente independentes. Então, muito importante, se eu tiver uma matriz no meu problema e eu quero saber se ela é diagonalizável, o que eu tenho que calcular? Tenho que calcular os autovetores e ver se eles são linearmente independentes, tá? Então, nessa aula foi uma introduçãozinha aí à diagonalização, por que é interessante a gente ter uma matriz dessa forma, né, para fazer as potências, como é que funcionam as potências dela, e aí quando é que ela vai ser diagonalizável, né, que é quando ela tiver os autovetores linearmente independentes. Na próxima aula, então, vou ensinar para vocês o passo a passo de como é que a gente faz para calcular aí essa matriz P e essa matriz D para realmente poder escrever essa matriz A em termos das outras matrizes, né? Fazer a diagonalização dela de fato, tá? Então, espero vocês na próxima aula aí. Grande abraço, bons estudos!